Mateus capítulo 24, verso 42 a 44 está escrito: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. No mês de outubro de 1844, um grupo de crentes nos Estados Unidos, através de seus estudos e pesquisas, entenderam por meio das profecias que Jesus voltaria no dia 22 daquele mês, exatamente à meia-noite. Centenas de pessoas acreditaram piamente que o tempo de espera havia terminado. À medida que se aproximava aquela data, os agricultores soltavam seus animais, as famílias iam tirando seus filhos das escolas, os pais de famílias deixavam seus empregos, as pessoas literalmente estavam jogando dinheiro fora, num certo sentido, porque eles acreditavam que não precisariam mais de nada deste mundo. Milhares começaram a se reunir nas igrejas, em casas, e outras subiam para os montes, antecipando-se para o evento mais esperado da história. O dia 22 chegou. A empolgação e a ansiedade tomava conta de todos. Os crentes cantavam hinos, oravam, conversavam uns com os outros sobre como seria o céu. À medida que se aproximava da meia-noite, a sensação de expectativa era quase insuportável. Então, a meia-noite chegou e passou, sem nada acontecer. Confusas, atúrdidas, as pessoas esperaram até as primeiras horas da manhã para constatarem definitivamente, com grande tristeza, que tudo não havia passado de um grande equívoco. O evento ficou conhecido como a Grande Decepção. E guarda até hoje pelo menos 3 lições. É a seguinte: a primeira lição é que Jesus estava falando sério quando disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Estava comprovado que ninguém poderia ultrapassar as palavras do Senhor. Ele disse: não adianta marcar hora, não adianta marcar dia, porque ninguém sabe. A segunda lição que ficou foi a seguinte: a promessa de sua vinda com certeza se cumprirá. Os equívocos não anulam a palavra de Deus. Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, verso 3. A terceira lição é que devemos estar preparados para a sua vinda. Mateus 24, 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Desses equívocos, destas ações infantis e imprudentes, uma das coisas que mais fica claro para mim, e acho que para a igreja toda, é que temos que estar preparados. É fundamental que estejamos preparados. Que Ele vai voltar é certeza, porque a sua palavra é infalível. Sua promessa nunca falha. Se esta então é a coisa mais importante, a pergunta que surge é: como estar preparado para a volta de Jesus? Você está preparado? Então nós vamos ver 5 pontos, que traduzido é estar preparado. Número 1, estamos preparados quando aguardamos com paciência.
Tiago escreveu, capítulo 5, verso 7 e 8: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Todas as gerações de cristãos aguardaram a vinda do Senhor no seu tempo. Agora chegou a nossa vez. Nós estamos incumbidos de alimentar a esperança da sua volta. Nós estamos comissionados pela palavra de Deus a anunciar a sua volta. Nós estamos convocados por Deus a viver a feliz esperança e certeza de que Ele vai voltar. Precisamos então estar prontos para receber o Senhor em nossos dias. Paulo esperava Cristo nos seus dias. As gerações subsequentes esperaram Cristo nos seus dias. Ele não voltou nas gerações passadas, mas Ele pode voltar nessa geração. Pode vir no nosso tempo. Nenhuma outra geração tem presenciado tantos sinais convincentes, contundentes, como a nossa geração. Basta consultar a história e ninguém vai duvidar que nós vivemos no auge de todos os sinais que apontam para a volta de Jesus Cristo. O escritor de Hebreus disse o seguinte: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Segundo, estamos preparados quando aguardamos trabalhando. Mateus 24, 45, 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O Senhor desta parábola aqui confiou ao seu servo o trabalho de alimentar os seus filhos e os seus outros empregados. Ele ia viajar, ele ia embora, mas ele deu para o seu servo a obrigação, disse: dê o alimento no tempo certo para aqueles que vão ficar em minha casa. Queridos irmãos, é nosso dever encorajar, animar os filhos de Deus até que Cristo volte. A grande missão que Jesus entregou para nós, e cada um de vocês vão sendo amadurecidos, vão se tornando obreiros, obreiras, para se unir aos que já existem, aos que já são maduros, para juntos animarmos os mais novos. É esta missão que o servo tem do seu Senhor: dar sustento a seu tempo, isto é, oferecer ânimo, oferecer consolo, encorajamento aos demais. Este é o alimento que a igreja precisa, os filhos de Deus precisam. A Bíblia diz então: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Esta advertência eu tenho repetido ela nesses últimos tempos, desses últimos anos, muitas vezes aqui diante de vocês. Não deixando a vossa igreja, não afastando da comunhão, não deixando de estar nos cultos, para que juntos possamos admoestar e encorajar uns aos outros, porque o dia está se aproximando. O escritor aos Hebreus disse: façam isso muito mais agora, quando vedes que o dia se aproxima. Irmão, a importância de nós nos reunirmos, nós estarmos juntos é fundamental, pois estando juntos, um pode encorajar o outro, para que todos estejam prontos para a volta de Jesus. Talvez você não tenha frequentado a igreja da maneira que seria satisfatória, por alguma razão ou outra, mas avalie todas as questões e organize o seu tempo, a sua vida, organize as suas prioridades e dê lugar
o lugar devido para Deus na sua vida. Quem vai lucrar é você mesmo, é a sua alma. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais forte, você vai ter muito mais ânimo e disposição para enfrentar os problemas cotidianos e para esperar a volta de Jesus. Número 3. Estamos preparados para a vinda de Jesus quando aguardamos a sua vinda com confiança. A Bíblia diz o seguinte, 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O segredo da confiança está na comunhão. Você confia naquilo ou naquele que você conhece. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus, quanto mais conhecemos a Deus, mais condições nós temos de ter comunhão com Ele e de permanecer nele. Quando nós lemos essa palavra, filhinhos, permanecei nele, a gente lembra de João capítulo 15. Nós lembramos da parábola da videira e dos ramos, onde Jesus disse, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É fundamental que nós estejamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Permanecer nele é exatamente estar sempre no templo, ouvindo a palavra, recebendo orações e orando junto com os irmãos, mantendo sempre essa atmosfera tão agradável, tão salutar, tão edificante dentro da nossa alma, com a mente sempre arejada pela palavra de Deus, sempre renovada pela presença do Senhor. Por isso que ele disse, está em mim. Glória a Deus, quem está nele e ele está nessa pessoa, é uma pessoa que tem sucesso, que tem realização, que tem motivo de sobra para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos cumprir a palavra que diz, permanecei nele, porque assim ninguém terá qualquer dúvida quanto à sua vinda. Isto significa, teremos confiança naquele dia, estaremos seguros, firmemente seguros. Número 4. Estaremos ou estamos preparados para a vinda de Jesus quando o aguardamos, com vestes adequadas e limpas. A palavra de Deus diz o seguinte, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, verso 15. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, a nudez, que antes não era nenhum problema. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, Adão se escondeu, arrumou folhas para se cobrir, mal coberto. E Deus se aproximou dele e perguntou, onde você estava? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Deus teve que vestir o homem. A Bíblia diz que Deus fez túnicas de peles e os vestiu de forma decente. Desde então, nudez passou a ser um sinônimo de vergonha e de pecado. Mas Deus não apenas se preocupou em vestir o homem fisicamente. O homem tinha uma nudez espiritual. O pecado expôs a sua vida e ele precisava ser vestido também espiritualmente. E por isso a Bíblia diz que o Senhor preparou vestes de justiça, vestidos de salvação para nós. Isaías capítulo 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça,
como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Em Apocalipse 7, 13, 14 está escrito: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está decididamente revelado, esclarecido e patenteado que precisamos de vestes que só Jesus tem para dar, e precisamos de vestes branqueadas que só o seu sangue pode branquear. A Bíblia diz também em Eclesiastes 9:8: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 19, verso 7 e 8 está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui está a conclusão da obra de Cristo na igreja, quando ela será apresentada para Cristo como sua esposa, sua companheira eterna. E número 5, estamos preparados para a vinda de Jesus, quando o aguardamos com o azeite de reserva. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Vamos colocar bem claro aqui qual é a simbologia, qual é a correspondência que existe entre o azeite e aquilo que nós precisamos ter para o arrebatamento. Então, guarde, o azeite representa a obra permanente do Espírito Santo em nosso interior. Isto vai além dos dons espirituais, porque os dons espirituais podem manifestar e podem cessar. É este combustível espiritual que mantém aceso em nós o testemunho de Deus. O tempo te prova, o cansaço te prova, muitas vezes a dor, a doença te prova, mas você precisa de manter esta comunhão com Deus que garante este azeite permanente na sua vida. Devemos conservar o depósito. É como você não deixar o tanque do seu carro ir para a reserva, ou seja, quando o ponteiro estiver marcando que o combustível está ficando pouco, você sabe que tem que correr para o posto e abastecer. E você, na sua vida espiritual, quando percebe que seu coração começa a ficar um pouco desanimado, sua mente começa a ficar um pouco perturbada, você sabe aonde é o posto do abastecimento. É lá no seu quarto, ao lado da sua cama de joelho, é na igreja, é no meio dos irmãos, é buscando a Deus em oração. A oração é o posto do abastecimento. Se nós mantivermos a nossa vida de oração e de comunhão com Deus, o nosso bom depósito vai renovar-se. Por isso Paulo disse para Timóteo a seguinte palavra: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Para terminar, saiba como você vai enfrentar as dificuldades e os desafios dos últimos dias. Jesus está voltando, o céu espera você. Fique firme, não desista. Jesus prometeu que estará com você até a consumação dos séculos. E quando você estiver com Ele, será recompensado com alegria que nunca acabará. Amém? Vamos viver, como alguém disse, Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e volta amanhã. Vamos manter sempre vivo essas 3 coisas bem perto uma da outra. Lembra que Paulo disse na ceia que nós devemos fazer isso? Lembrar da sua morte até que Ele venha? Então ele
linkou as duas coisas: ficar junto à cruz e ficar olhando sempre para o alto, porque aí a espiritualidade está garantida. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai Celestial, e o nosso desejo de estar com o Senhor possa ser renovado, o Espírito Santo de Deus possa estar operando em nossas vidas, abençoando este irmão, esta irmã que tem, Senhor, se achado cansado neste mundo. Nós sabemos que a Tua vinda trará a restauração completa para o nosso corpo, para a nossa vida, para todo o nosso ser. A Tua igreja subirá, Teu povo será revestido de glória, e nós estaremos na Tua presença, Senhor, livre de toda limitação, de embaraços, de todos os perigos, de todos os males. Abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe nossos filhos, que eles sejam reavivados pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, Pai, nesta noite.